Não dormes sob os ciprestes, pois não há sono no mundo. O corpo é a sombra das vestes que encobrem teu ser profundo. O excerto do poema que acabámos de ler, denominado Iniciação, pertence ao grande poeta português Fernando Pessoa. Sobre o tema, o poeta pensou muito, e muito mais ainda escreveu. Escreveu sobre o Quinto Império, escreveu sobre Portugal e a sua espiritualidade mais profunda. Mas cabe-nos perguntar, que espiritualidade hoje vivemos no século XXI? Neste século, pautado pela tecnologia e materialismo, haverá hoje lugar para a tradição e a espiritualidade? Que caminhos iniciáticos se escondem nos ditames imperiosos da atualidade? Embarque connosco nesta viagem e conheça as caras e as instituições que se propõem a esse ideal maior. Eu sou o António Paiva e este é o Questões e Tradições. Hoje, no Questões e Tradições, fomos conhecer a Comunidade Teúrgica Portuguesa. Instituição fundada espiritualmente no ano de 1978, no promontório de Sagres, estabeleceu-se por volta de 1980 em Sintra e teve a sua abertura social na cidade de Lisboa em 1982. De vocação lusa, foi inspirada pelo pensamento e ensino do professor Henrique José de Sousa, luso-brasileiro e fundador original da Sociedade Teosófica Brasileira. Na sua função espiritual, propõe-se 4 objetivos essenciais. Primeiro, o desenvolvimento das tendências, atributos e virtualidades superiores latentes no homem, de acordo com a tónica da Era de Aquário, como novo estado de consciência humana. Segundo, ao trabalho espiritual de magia cerimonial adequado ao novo ciclo de evolução universal. Terceiro, à preparação da vinda do Sr. Maitreya ou Cristo de Aquários. Quarto, e à sinarquia ou concórdia universal dos povos, do ponto de vista social, educacional e religioso, como expressão externa da grande hierarquia branca. Para o efeito, a instituição organiza-se em escola, teatro e templo e delega os seus ensinamentos através de 4 graus iniciáticos, sendo o seu último grau o de integração ou iluminação espiritual do discípulo, para a realização maior da obra do Eterno na face da Terra. Para melhor conhecermos esta instituição, falámos com o seu fundador e atual presidente, Vítor Manuel Adrião. Boa tarde, Vítor Manuel Adrião. Mais uma vez, muito obrigado por ter acedido ao convite para estar presente neste programa, nesta série de longas entrevistas que visa lançar alguma luz sobre os movimentos espiritualistas em Portugal. Vítor Adrião é o fundador da Comunidade Teúrgica Portuguesa e gostaria que falasse um bocadinho sobre ela. Quando é que a mesma surgiu? Quando é que surgiu? Como surgiu o imperativo de a criar em Portugal? A sua filiação? Vamos começar por aí. Pelo princípio. Pelo princípio, António Paiva. Agradeço imenso o seu convite. Tentarei responder, na medida das minhas possibilidades, às suas questões. A Comunidade Teúrgica Portuguesa constituiu-se em 1978, próximo da celebração do São João de verão, portanto São João Batista, no promontório de Sagres, lá embaixo no Algarve. A deslocação das pessoas que participaram na fundação espiritual da CTP no Algarve
obedeceu a um requisito em que já haviam determinado que era necessário um movimento de cariz independente, especificamente de vocação lusíada, ao mesmo tempo mantendo os seus laços de confraternidade, de irmandade, de ligação ao Brasil. Laços espirituais, culturais e laços humanos, políticos. Isso estabeleceu-se na época através da minha pessoa. Primeiro com o senhor brasileiro, que no fundo não era brasileiro, foi um bocadinho controverso, um tal senhor de origem sueca, o Udo Oskar Luckner, que vivia no sul do Brasil, em Santa Catarina, depois deslocou-se para o norte do Brasil, para Mato Grosso, fixou-se na zona de Barra do Garças, portanto ali num bairro próximo de Nova Chavantina, e que eu vim a conhecer, com quem tive uma correspondência epistolar longa, com ele e com o seu movimento, e depois vim a conhecê-lo pessoalmente. E realmente aquilo que se me apresentou não foi dos mais agradáveis e o rompimento foi imediato. Tal como fui eu que tomei a iniciativa para ligar Portugal ao Brasil através dessa pessoa, que a conheci através de uma revista cruzeiro brasileira de grande divulgação nacional e internacional na época, assim também rompi as ligações. A comunidade teológica portuguesa assume em Sagres, pelo São João, de 1978, uma função de vanguarda ritualística, dogmática ou de ensino, mas tomando por paradigma, por princípio, por padrão mental, o próprio fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, o professor Henrique José de Sousa, que afunda a dita STB em 1928 e depois veio a apagar-se por iniciativas pessoais em 1969. Tendo o professor, nascido em 1883 na cidade de São Salvador da Bahia e falecido em 1963 na cidade de São Paulo de Piratininga, onde depois os seus restos mortais são trasladados para Minas Gerais, para São Lourenço de Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, em que o cemitério está sepultado, ao lado de sua esposa, Dona Helena Jefferson de Sousa, também já falecida. Muito bem. E quais foram os propósitos e objetivos que a comunidade teológica professa ou professava nessa altura e se mantêm os mesmos até agora? Ou se houve alterações? Usando o programa da antiga STB aplicado a Portugal, porque aqui não se inventa nada, porque reconhecemos realmente o professor Henrique José de Sousa como mestre vivo. Pensávamos, na ocasião, que o Sr. Udo Oskar Luckner seria um discípulo vivo, continuador do mesmo mestre vivo, com as suas idiosincrasias, etc., mas afinal goraram-se essas nossas expectativas. O Sr. Udo Oskar Luckner veio inclusive a falecer de morte trágica. É a lei do karma, não dá para criar segundos tomos de Henrique José de Sousa. Ao longo de toda a minha vida conheci muita gente interessante, como já lhe disse certa ocasião, mais ou menos carismática, como Henrique José de Sousa nunca conheci. Desde a primeira hora, a comunidade teológica portuguesa assumiu 4 objetivos, tarefas ou pilares fundamentais, os quais a distinguem e aos teúrgicos na sua obra ou missão de coadjuvar na transformação do mundo nos limites que lhe estão consignados,
Não somos salvadores da pátria, não somos salvadores do mundo. Temos um trabalho, ópera magna, ópera divina, obra divina, teos mais ergon, teologia, que é o que significa. Primeiro, desenvolver as tendências, atributos e virtualidades superiores latentes no homem, de acordo com a tónica já deste ciclo de Aquários e da sua biorrítmica. B. Um trabalho específico sobre o plano da organização da magia cerimonial ou ritual, de acordo, aliás, com a tónica base do novo Pramanta ou ciclo de evolução universal, que é o que significa este termo Pramanta, termo sânscrito. C. Uma visualização peculiar da sabedoria iniciática das idades, vulgo teosofia, teos mais Sófia, sabedoria divina, mãe de todos os saberes, à luz da realidade dos mundos subterrâneos, já que o advento da Idade de Ouro, a Sata Yuga, marcada pelo início astrológico do ciclo de Aquários em 2005, mais precisamente em 28 de setembro de 2005, a da vinda de Maitreya, o Buda branco, o ocidental nesta parte do globo há de vir, e que é o mesmo Cristo de Aquários, a exteriorização à face da Terra da hierarquia branca de mestres iniciados, a grande loja branca, a Shuddha Dharma Mandalam, a Irmandade dos Irmãos de Pureza ou Bantejaus, os superiores incógnitos, enfim, os santos e sábios, enfim, dizia, o estabelecimento de justas e fraternas relações humanas, a instauração da sinarquia universal e de uma religião de sabedoria unificada, bem como a de um modelo educacional completo e coerente, nunca poderão ser compreendidos integralmente senão se tiver em conta esta realidade da visualização peculiar da sabedoria iniciática das idades à luz dos mundos subterrâneos. Face da Terra, mundo de Badagas, mundo de Duarte, mundo de Agartha, Shambhala, a Salém, a Valhalla, a mansão do amanhecer, a mansão dos deuses, Valhalla para a tríade superior, Agartha para o mundo mental, Duarte para o mundo astral, psíquico ou emocional, Badagas sempre físico, se predomina nele o físico superior ou etérico, e por fim a face da Terra, que é onde se faz o grande teatro da vida, a escola da vivência, ou da aprendizagem da vida, e por fim o templo em nós, para que através de nós nos coadunemos, nos alinhemos, nos integremos à divindade em que somos e temos o ser. Por fim, B. A preparação da vinda do Senhor Maitreya e da hierarquia espiritual do planeta. Entenda-se aqui o fenómeno da exteriorização no seu duplo sentido. Primeiro, o desenvolvimento das capacidades humanas, as quais permitirão o reconhecimento direto dos mestres que trabalham no seio da hierarquia branca ou dos 7 raios da luz, como autênticos encobertos. Segundo, o de criar as condições propícias à manifestação do reino de Agartha à face da Terra, através da exteriorização concreta, com Maitreya à frente dos que aí trabalham pelo bem da humanidade. Estas são as linhas gerais porque se rege a CTT. Muito bem. Como é posto tudo isso em movimento? Quais têm sido um conjunto desses princípios com os quais se norteiam, aqueles que têm sido mais difíceis de atualizar e de expressar neste país que acolhe este movimento?
Por outro lado, quais aqueles que têm encontrado mais facilidade de acolhimento e de florescimento? Aqueles... Em que momentos a parte ritualística é uma parte fácil de pôr em movimento, independentemente das exigências. A parte da vivência e comunidade, dos princípios, valores e éticas tem sido uma parte fácil, uma parte difícil. Onde é que o movimento tem encontrado mais obstáculos à sua obra? Estamos numa... Eu percebo o que quer dizer. Estamos numa Kali Yuga, idade sombria, idade de ferro, idade do materialismo. Mas interiormente, à medida que nos vamos dispondo para a vivência das leis superiores que regem o homem e o universo, interiormente dizia, já começamos a viver e a criar a nossa própria Sata Yuga, idade de ouro, idade de luz, idade áurea, que haverá um dia de abranger toda a humanidade. A CTP ministra graus de ensino aos seus membros. Há um grau introdutório chamado Peregrino ou Édipo. É um grau para ver se as pessoas se adaptam a este conhecimento. É um grau bastante abrangente, de um modo geral, da sabedoria iniciática às linhas mestras. As pessoas chegam à CTP, procuram a filiação, recebem a filiação e começam o seu trajeto dentro da CTP. É um grau introdutório, o grau Édipo. Por exemplo, este papel, este escrito que eu tenho aqui, é a primeira coisa que se entrega antes de ser da CTP, é uma carta postular, a apresentação postular da CTP, a esse grau. Leva X tempo a receber. Periodicamente a pessoa vai recebendo o ensinamento escrito, por monografias. Depois há um outro grau, o grau do Manu, ou legislador, que leva X tempo. Depois haverá um outro grau, que é o grau Yama, ou judiciário. Depois há um outro grau, que é o grau Karuna, o grau Yama, ou, portanto, o grau Yama, ou judiciário. O grau Karuna, ou executivo. Depois há um outro grau, o grau Astaroth, ou coordenador. Manu, Yama, Karuna, Astaroth. Os 4 graus iniciáticos com os nomes dos senhores da evolução. Levam X tempo, poderemos adiantar 9 meses. Os 9 meses iniciáticos de um ciclo de gestação de um estado de consciência. Como é que uma pessoa passa de um grau para o outro? Basta a perseverança e a terminando um grau, há um questionário. Esse questionário ao grau, portanto também serve para a pessoa fazer uma revisão do que aprendeu e apreendeu. Esse questionário é sujeito depois a um conselho de estudos, a um colégio de sábios que aprova. Sendo aprovado o questionário, a pessoa, em determinada ocasião, é convidada a fazer uma passagem de grau em templo. Em templo. Haverá uma passagem de grau em templo, não é obrigatória. Esta passagem de grau em templo não é obrigatória, porque aqui não se impõe nada. Pode ser somente o formalismo, e assinará uma série de documentos e passará ao grau seguinte, porque as coisas têm que ser formalizadas. Melhor será sempre fazer a passagem de grau em templo. Será uma pequena cerimónia simbólica, de cariz ritualístico, muito específica, acompanhando os vários estágios da evolução que o próprio Cristo reproduziu, como nascimento, batismo, transfiguração, crucificação e finalmente
Um quinto grau, a ressurreição. O grau do Munindra, a séria integração, o nome se queira chamar, chamado conhecimento interno. Agora, portanto, acompanhando tudo isto, para além do conhecimento que alimenta o intelecto, também deverá haver uma prática que alimenta o coração. Essa prática são yogas específicas, dadas, reveladas, ensinadas, ministradas pelo professor Henrique José de Sousa desde 1928. Como, por exemplo, a yoga do chakra cardíaco, a yoga dos 5 elementos, outras yogas. Pronto, fica a yoga do globo azul, que é uma yoga muito bonita e é das primeiras coisas que ensinamos e ministramos na obra. Isto vai levando paulatinamente, se a pessoa se dedicar verdadeiramente à mesma, vai levando paulatinamente a pessoa a transformar-se indo transformar a sua vida, energia e vida consciência. E essa prática é uma prática individual e simultaneamente coletiva ou não? Individual, centrada? A prática individual há sempre um local nos seus retiros privados, no retiro privado do seu lar, escolhendo um lugar específico para os seus estudos, para os seus exercícios ou yogas espirituais. O discípulo vai criando ali um espaço sagrado dentro do lar, sacralizando. Isto acaba por afetar positivamente a família, os vizinhos, enfim. Este é um trabalho individual, porque nós damos as ferramentas, mas não ensinamos ninguém e não vamos fazer, melhor dito, nós damos as ferramentas, mas não pescamos por ninguém, não operamos por ninguém. Aqui todos colaboram, aqui todos participam. Não é chegar a um local, ouvir um orador ou fazer uma meditação dirigida por alguém, por um guru, um instrutor de yoga, ele faz tudo e os outros ficam numa atitude passiva. Teologia não é isso. Teologia dá os instrumentos de trabalho para que a pessoa trabalhe por si mesma, se torne autónoma, ligada à obra divina, que é o que significa, e aos canos da mesma, que é o que significa teologia, obra de Deus, obra divina. Há um trabalho coletivo, há uma prática coletiva. Desde muito cedo e desde sempre se sabe, por trás da CTP há uma ordem de cariz templário, de cariz ritualístico, a Ordem do Santo Grau, que mantém os mistérios do Cristo. Também os do Buda, de Cristo e de outros iluminados que à Terra vieram. Esta Ordem do Santo Grau tem uma mecânica litúrgica, tem uma mecânica ritualística com os seus templos, com o seu templo português, dedicado ao Cavaleiro das Idades, Aquedores, o São Jorge. E a relação da comunidade teúrgica portuguesa com essa Ordem do Santo Grau estabeleceu-se? A CTP opera a nível é mais ou menos assim. A CTP está para a escola como a OSG está para o templo. OSG, tem que dizer OSG é? OSG é a Ordem de Santo Grau. Sim, peço desculpa. Por meio o Munindra, o discípulo, fazendo o teatro da vida, o teus acto, o ato da vida. Ele que participa da escola e participa do templo. É aqui que ele, no teatro da vida, procede à sua evolução pessoal, pessoal e coletiva, afetando a demais sociedade. Para o templo, metástase. Para a escola, para o templo, metástase. Para o teatro, superação. Para a escola, transformação. Transformação dos hábitos velhos em costumes novos e mais saudáveis. A nível de corpo, alma e espírito. A nível de intelecto e de moral. Diz que o homem superior é moral. O homem superior não é moral, é supramoral, como dizia o Frá Maurus, porque a moral são os animais. Não é moralista no sentido de catequizante.
goza de uma noção de moral e ética superior. E há alguns imperativos de comportamento que a comunidade aconselha os seus membros. Há, por exemplo, vou falar coisas muito simples, abstinência. Exemplo, pode ser, pode não ser, a relação com a alimentação é omnívora, vegetariana, tanto faz, não é relevante aí, nos diversos aspectos da vida do ser. Há algumas normas ou aconselhamentos que os discípulos, pelo menos a partir de determinado grau, devam adotar. António Paiva, uma escola iniciática como é a CTP, lança a terreno das consciências que dela se acercam as sementes de como se tornarem adeptos, mas não de como se tornarem santinhos. Ai Jesus, não me toques que me dá um fanico. Com o devido respeito, uma escola como esta, de acordo com os princípios deste novo ciclo que ilumina o mundo, é sobretudo uma escola ígnea, logística e mental. Se a nível físico de abstinência sexual a pessoa sentir que não tem necessidade do consórcio amoroso com a sua parceira ou parceiro, se for um estado natural, pois muito bem, respeita-se. Se for um estado artificial, mais tarde, mais cedo, mais dia, menos dia, acaba resultando mal. Porque tudo o que contraria a natureza não dá bons resultados. Se em relação à gastronomia, se é omnívoro, vegetariano, macrobiótico, pantagruélico, isso é ficado a cada um. Quanto mais a pessoa se subtiliza, menos necessidade tem de alimentos grosseiros. Isso é como cada um. Não se impõe que fazer da salsinha, da alfacezinha, Deus Nosso Senhor, talvez não resulte bem. Consegue-se ocultar consegue-se ocultar ou pretende-se ocultar um materialismo aparente, a renegar o materialismo aparente com um outro materialismo encoberto. O materialismo psíquico é muito mais grave. Há momentos para preparação templária, preparação litúrgica, momentos específicos em que uma pessoa deve ter cuidados com a alimentação, deve ter cuidados com as relações sexuais, etc. Mas isto não pretende inibir. Jesus, Deus, o Criador, Adonai, Javé, etc., disse: crescei e multiplicai-vos. Não disse aparecestes e agora castrai-vos. Isso não existe. Nenhuma escritura sagrada, não está no Sagrado Corão, não está nas Santas Escrituras que são a Bíblia, não está no Rig Veda, não está nos Vedas, não está nos Upanishads, não está em nenhum escrito sagrado no mundo. São autocastrações. Nós funcionamos com ideias, não funcionamos com imagens. Há um adepto muito interessante, um adepto vivo, chamado Kadir. Este Kadir foi visto pelo professor Henrique, era muito amigo do professor Henrique José de Sousa, lá na Bahia. E um dia o professor encontrou-o numa cidade subterrânea de Sintra, numa cidade subterrânea brasileira. Eu falei de Sintra porque Sintra é realmente um dos polos de dinamização espiritual do mundo. Mas encontrou numa cidade subterrânea ou num posto subterrâneo, alguns sob São Lourenço, sob São Salvador da Bahia, e o Kadir estava em exaltação, tinha ido ao templo respectivo dessa cidade e depois alimentou-se. Aquilo que ele comeu, que o professor Henriques viu, foi mel de abelhas,
uns ingredientes que eles produzem lá em baixo, coisa muito sensível, muito requintada, etc. Mais tarde, já na face da terra, porque Kadir ocultava-se na profissão de ferreiro, já na face da terra, o professor encontrou um dia Kadir a comer uma feijoada que era qualquer coisa. E o professor ficou surpreendido e ele disse: não é o que entra pela boca que perde o homem, mas o que sai. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. De acordo com os momentos. Há necessidades nos certos momentos e há necessidades noutros certos momentos. Ser consecutivamente, forçando artificialmente, não conduz a nada. Além do mais, os adeptos, às vezes, em missão na face da Terra, têm necessidades de elementos grosseiros para se manterem na face da mesma. Porque a Kali Yuga é aqui em cima, não é lá em baixo. Lá em baixo é tudo bom. Cá em cima é realmente o grande sacrifício de levar e todos à transformação da sua vida, energia e vida consciência. A levar e todos a tomarem noção das leis divinas, das leis que regem o universo, das leis que regem o próprio homem e todos os demais reinos manifestados. E isto vai dando uma consciência cada vez maior. É uma missão bastante interessante, mas não deixa de ser também sacrificial. De acordo com a velha profecia de Sintra, é agora sim ajustada ao nosso país. Quem nasce em Portugal é por missão e castigo, ou castigo. Quem nasce em Portugal é por missão ou castigo. Por missão de Assura, de Arqueu, de tributário, aquele que faz o tributo ao Rei do Mundo, cada vez cavar mais fundo para servir ao Rei do Mundo, como diz o mantra do roncador, adaptado a Portugal, ou ser Jiva, por castigo. Enfim, restos lunares. As instituições iniciáticas, muitas delas caíram no passado devido a estes restos lunares, que se infiltram nas ordens iniciáticas, quando perdem o seu norte, depois perdem-se. Mas a obra jamais se perde, porque ela é divina. Acompanham também os diversos momentos da vida do ser humano: nascimento, casamento e passamento. Celebram batismos, celebram casamentos, acompanham na passagem da morte. A Ordem do Santo Grau, antes da Ordem do Santo Grau, quem entra na CTP assume isto como uma forma de vida, não como um passatempo. Pode ser um passatempo para algum reconhecimentos estranhos, as chambalas, as agatas, estes nomes de adeptos, para as mentes fogosas, impúberes, juvenis, indistinguidas de idades, é muito interessante. Mas se vêm à procura destas curiosidades, acabam por desanimar e ir embora. Agora, os que assumem isto como uma forma de vida, os que assumem isto como uma forma de vida, como vão cada vez aprofundando e esculpindo-se o seu novo homem, a sua nova mulher, o seu novo ser cada vez mais e profundo. A Ordem do Santo Grau, a quem a CTP dá a cobertura, é óbvio que dá uma assistência a todos que dela participam e até aos que nela não participam. Os sacerdotes da obra estão instruídos, estão formados, estão sagrados para darem uma assistência do nascimento à morte, no nascimento, a consagração, no casamento que une os casais, semente de uma nova família, semente de uma nova geração, e depois a passagem, o trânsito da vida, o terreno à vida espiritual, à imortalidade. Tudo isto acompanha uma liturgia. Para além desta liturgia que acompanha momentos fundamentais da vida humana, há outras liturgias, como a Yoga Akbel, pode ser pessoal, individual ou coletiva, como a Yoga Universal, que pode ser individual, sintética ou coletiva, é mais extensa, como o Adisonai, como a Yoga da Areia. Há uma série de yogas
rituais a ver com a yoga da saudação aos Maharajas, aos senhores do universo, aos senhores que regem o universo. Há uma série portanto, há toda uma ritualística. E alguma dessa ritualística é acessível ao público. Nós já realizamos em vários espaços templários ou de culto, nomeadamente igrejas, a convite, várias cerimónias. Está fotografado, está documentado, etc. E a única coisa é que quando vamos a estes locais de culto em que nos impõem, porque a Igreja Católica é descendente, é nossa irmã desavinda, porque a Igreja Católica nasce da Ordem do Santo Grau, quando o Cristo, só falando do Cristo, aí a fundar 2000 e tal anos. Depois o professor refundou em 1952 ao fundar a Ordem, ou melhor, ao refundar a OSG, fundando a Guarda do Santo Grau, constituída dos 33 místicos cristãos, neste caso dividida em tripartida em 3 alas. A ala dos gouros aos sacerdotes, dourado, amarelo dourado, ligado ao Pai, ligado a Sattva. A ala dos cavaleiros, ligado à Mãe, ligado a Rajas, azul celeste. E por fim a ala dos arqueiros, ligado ao Filho, vermelho, Tamas. Sattva, Rajas, Tamas, mundo celeste, mundo humano e mundo terrestre. Eis os 3 corpos de Maitreya, o Cristo universal. José Gonçalo Buda, Manuel José Gonçalo Buda. Eis o nome de Maitreya na linguagem ocidental. Porque Maitreya é um nome sânscrito, melhor dito, é um nome pali. E significa Senhor dos 3 mundos, das 3 baias, dos 3 globos. Mundo celeste, mundo humano, mundo terrestre. Ele é o Emmanuel da nova era, do novo Pramanta a luzir. Cademos cada vez mais fundo, ó tributários, para servir ao Rei. Há alguns votos que os discípulos da CTP professem, ou seja pedido para professar. Uma das coisas que é pedida aos juramentos de passagem de grau é que são solicitadas uma série de coisas, mas não é nada de estrambólico, como se costuma dizer, não é nada do outro mundo. Olha, por exemplo, uma coisa que é exigida é servir ao Cristo da humanidade, servir, uma das coisas que é exigida é jurar servir ao Cristo de Aquários servindo a humanidade. Não tem nada. Então não se vai prestar juramento a esta ou aquela pessoa, a este ou aquele cidadão, não, porque não se faz culto de personalidades. Esta e aquela pessoa tem muitos... Nem ao professor Henrique, que foi o mais próximo do instrutor universal de homens e de anjos. O juramento que se faz ao professor Henrique é um juramento de fidelidade de consciência, fidelidade moral, fidelidade de conhecimento e não transgredir as regras e as instruções que eles deu. Agora, os juramentos que os membros fazem em determinados momentos litúrgicos, de ritualísticos, votos de serviço, por exemplo, serviço à humanidade. Servir ao Cristo servindo a humanidade. Porque é que o próprio professor dizia, é servindo a humanidade que se serve a Deus. É por aí. Agora, outros juramentos que possam haver por parte de cada um e cada uma, teúrgica, esses juramentos, são juramentos pessoais da pessoa com a sua própria consciência. São juramentos pessoais da pessoa consigo.
eu vou servir a obra, não, eu vou estar na obra, eu não vou trair a obra, porque contemplo a obra, porque a obra me contempla. Por aí, isso é com a pessoa. Nós não exigimos nada, como nenhuma ordem iniciática exige. O senhor, a senhora deve fazer isto, deve jurar a glútea, etc. Isso é mau, porque restringe a pessoa, compromete a pessoa. Há juramentos, mas são estes que eu disse. Outros movimentos, com o devido respeito, mas não me mescluo em seara alheia. Problema deles, não é meu. Muito bem. Estamos a chegar ao fim desta nossa conversa sobre a comunidade teúrgica portuguesa. Haverá algumas palavras mais que queira dizer sobre estes tempos atuais em que nos acolhem nos nossos destinos individuais e coletivos e nos quais se insere a obra da comunidade, nomeadamente em Portugal? Desejamos que Portugal tome noção, consciência do seu destino último. Usando as palavras de Fernando Pessoa, o de ser humanamente divino, o de ser feliz divinamente. Desejamos que realmente as pessoas abracem e procurem tomar consciência de si mesmas e compreenderem que estamos num interregno cíclico, ou num interciclo, onde ainda não se é aquários, senão astrologicamente, falta consciencialmente, e os valores gastos do passado, no passado ficaram. Águas passadas não movem moinhos, são folhas secas levadas pela cachoeira dos tempos. É necessário que o homem, se o quiser, para resolver o problema magno que o aflige desde sempre, ou seja, o da felicidade humana, procure entender e viver as leis superiores que o regem a toda a vida mental. Procure, enfim, desenvolver os princípios éticos de uma moral superior que o façam estabelecer boas relações justas e perfeitas com o seu próximo e com a vida. É emocional. Procure, enfim, lapidar-se mais nas suas ações, apoiando, desenvolvendo, recriando, projetando a sementeira do bem, do bom e do belo. E isto é o corpo que se está destinado, e sempre, desde sempre, o corpo destinado a ser sacrário de Deus. Falta tomar consciência do divino, porque o homem fala muito, mas ouve pouco, e Deus fala permanentemente à consciência do homem. Assim seja feito, assim seja cumprido. Muito obrigado, Vítor Adrião, pela sua gentileza. Nada, disponha sempre, António Paiva. Muito gosto.